A Câmara de Ribeirão aprovou por unanimidade um projeto de lei que vai exigir a utilização do seguro-garantia em licitações para obras públicas e serviços. Basicamente, é uma apólice que garante o cumprimento de um contrato em caso de dificuldades enfrentadas pela empresa. Mas a medida ainda precisa ser sancionada pelo Executivo. A unidade de pronto atendimento da Zona Norte de Ribeirão Preto segue sem previsão de inauguração. O projeto, orçado em 3,5 milhões de reais, em sua maioria financiado com recursos da União, prevê atender até 300 pacientes por dia. Mas as obras que deveriam ser entregues em 2015 nem sequer foram concluídas. Situação que poderia ser resolvida se a Prefeitura cumprisse o que determina a Lei de Licitações: exigir a garantia dos serviços com uma espécie de seguro bancário. O calçadão é outro exemplo claro disso, que poderia ter sido resolvido de forma direta, objetiva, a partir do momento que você tem o seguro, e não aconteceu o que aconteceu aí, anos e anos de sofrimento, principalmente para a população, para os comerciantes do centro. Ou seja, com esse processo, com esse projeto em vigor, nós teríamos essa segurança aí para toda a população. Mas agora, se depender da Câmara Municipal, o Executivo será obrigado a utilizar o seguro-garantia em todas as licitações para as obras públicas e serviços. A proposta recebeu o aval dos vereadores e funciona como uma apólice de um veículo ou residência, que garante que as cláusulas de um contrato sejam cumpridas. E vai fazer principalmente um papel maior ainda de fiscalização junto ao tomador da obra. Porque muitas vezes eles têm um prazo para entregar e não entregam no prazo. Tem um valor contratado, aí no meio da obra precisa fazer um aditivo para subir o valor. Com certeza, com essa seguradora envolvida, nada disso vai mais existir. A gente fecha as portas para qualquer tipo de negociata, para qualquer tipo de corrupção que possa acontecer nos processos licitatórios aqui na nossa cidade. Esse advogado ainda explica que o seguro pode garantir também a conclusão de uma obra pública em caso de dificuldades enfrentadas pela empresa contratada, beneficiando ambas as partes. Apesar de não haver custo para a administração pública, o serviço deve encarecer, mas sabe que uma eventual fatalidade, a Prefeitura será indenizada. Nós temos que entender que esse seguro ele acaba aumentando o valor que o licitante irá colocar em sua proposta. Então, sem dúvida, tem que haver um sopesamento entre o valor do seguro versus o valor que a administração pública estará indiretamente ou diretamente arcando com isso. Então, sim, pode ser um valor que será considerado adicional. Entretanto, através de uma gestão pública, esse valor adicional pode se transformar em um benefício para a administração pelo não cumprimento desse contrato. Então, acaba sendo algo positivo, mas necessário se faz uma gestão pública para se analisar esse custo-benefício. Mesmo assim, a medida aprovada por unanimidade aqui na Câmara é considerada inovadora, porque não é aplicada em nenhuma outra cidade brasileira. Apenas países como Canadá, Inglaterra e Estados Unidos adotaram o sistema de seguro-garantia. No entanto, a obrigação de implantar esse modelo depende também da autorização do prefeito. Cabe agora ao Executivo, com o seu departamento jurídico, analisar a lei em sua totalidade e, se eles entenderem que é legal, é constitucional, eu não tenho dúvida que será benéfico para a cidade de Ribeirão Preto. Nós estaremos esta semana reunindo com ele, explicando de que é uma forma de ter mais um agente fiscalizador nas licitações, nas execuções das obras aqui na nossa cidade. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, Pulse, esse é um caso bem complicado, né? Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado e especialista em direito público, Ricardo Sobral. Doutor, esse projeto de lei aprovado na Câmara de Ribeirão Preto surgiu de uma iniciativa popular. Ignorar a medida e estar contra a sociedade? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. É muito importante que a gente entenda que a sociedade agora quer que as licitações tenham garantias, porque a reincidência de não cumprimento de licitação leva a prejuízo e essas garantias vêm de encontro ao anseio da sociedade, por isso é muito importante tê-las. Doutor, securitizar uma contratação pública deve elevar os custos de uma obra ou de serviço?
Mas nesse contexto é um gasto a mais ou é um investimento? Olha, toda forma de garantia é em si um custo a mais. Mas a hora que você pega o pequeno custo em relação ao valor total da obra, na minha visão, é um investimento justo e que deve acontecer. Porque a administração pública ignora, na grande maioria das vezes, o seguro garantia para obras e serviços, mesmo estando previsto em uma lei, doutor? Olha, esse é um ponto fraco da lei. A lei fala só de seguro garantia, quando na verdade a legislação federal já permitia as outras duas formas, o depósito em calção e a fiança bancária. O que se tem que ter nesse momento é a vontade política de exigir nos contratos que tenha uma garantia real no caso de descumprimento do objeto. Doutor, esse seguro já deveria existir? Foi preciso um projeto para colocar? Olha, já existe na legislação federal que o administrador que faz a licitação, ele pode exigir. Então, não era necessário um projeto municipal para isso, mas era necessário a vontade política de se exigir a garantia e também combater dessa forma corrupção, desvio. Então, o que se vê é que faltou a vontade de quem fazia a licitação de exigir uma garantia. Doutor, obrigar a prefeitura a adotar esse sistema é uma alternativa justa? Olha, obrigar a prefeitura a exigir uma garantia é uma alternativa justa e a Câmara pode fazer isso enquanto representante da sociedade e das vontades populares. Doutora, a obrigação do seguro-garantia é tratada como uma aliada no combate à corrupção. Qual a análise que podemos fazer sobre isso? Como eu já tinha dito, a obrigação de garantia num contrato de licitação reduz em redução do prejuízo à população toda vez que houver fraude, desvio. E a hora que você exige garantias, você faz com que instituições bancárias ou outras dê credibilidade e aval naquilo, reduzindo a possibilidade de empresas fantasmas, empresas de fachadas, portanto, uma forma de combate à corrupção. Doutor, por que as licitações sempre causam tantas polêmicas junto ao poder público? Olha, o poder público é um dos maiores compradores do mercado e com muito poder, com muito dinheiro. E a licitação é a forma com que o poder público executa contratos com o mercado. Então, é sempre uma fonte de discussão, porque nas licitações pode ocorrer desvio, corrupção, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito. Por isso, sempre é necessário uma fiscalização muito forte da população e do poder legislativo. Temos que ficar de olho, né? Doutor Ricardo Sobral, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Poço. Ok, Rafael.